Doutor, afinal de contas, quem é melhor, Monjaro ou Ozempic? Essa é uma das perguntas mais relevantes que eu acabo escutando no dia a dia aqui de consultório, como também aqui no YouTube, nas redes sociais, comentários, pessoal discutindo. Será que eu começo com Ozempic? Será que eu começo com Monjaro? Será que em algum momento eu poderia sair do Monjaro e ir para o Ozempic? Porque houve questões financeiras na minha vida, eu não estou conseguindo aguentar mais a parte financeira de usar o Monjaro de repente. Agora o Ozempic com essa quebra de patente vai se tornar, na verdade, um pouquinho mais acessível. Será que eu poderia trocar? Será que faz sentido para mim? Por onde que eu começo, Ozempic ou Monjaro? É isso que nós vamos responder nesse vídeo. Fiz um checklist aqui embaixo para que vocês entendam como funcionam cada uma dessas medicações, o que os estudos mais recentes mostraram para a gente em relação ao comparativo dessas duas canetinhas. Então eu trouxe aqui a caneta do Monjaro e também a caneta de Ozempic para estar ilustrando aqui para vocês, e fiz um checklist para que vocês entendam passo a passo e fique até o final desse vídeo, porque lá eu vou apresentar uma ferramenta prática, vou fazer um tete a tete, né, digamos assim, de qual ali faz mais sentido você estar escolhendo e qual que é o racional. Porque a resposta no final das contas, já vou antecipar para vocês, depende. Porque depende de um contexto clínico e eu vou ajudar vocês a entenderem melhor esse contexto para que vocês tomem uma decisão mais racional junto ao médico de vocês. Lembrando, pessoal, essa medicação sempre deve ser prescrita por um médico, seja Ozempic, seja Monjaro, tirzepatida, semaglutida, qualquer um dos análogos de GLP-1, e os seus irmãos devem ser prescritos e acompanhados por médico, tá bom? Então vamos lá, já vou começar aqui. E deixa eu me apresentar. Meu nome é Danilo Lobo, sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva, atendo diariamente aqui no meu consultório pessoas que desejam emagrecimento, tratar obesidade ou até melhorar performance esportiva, ganho de massa muscular. Não só presencial, mas como online também. Quem quiser, aqui na descrição sempre tem um link. Vocês conseguem acessar o WhatsApp aqui da clínica, marcar uma consulta se for interessante para vocês. Mas vamos ao que importa. O que é então o Ozempic, Danilo? Vamos começar pelo Ozempic. A canetinha está aqui. O Ozempic é a substância chamada semaglutida e também o Wegovy. E agora também já existe o Povistra e o Stensior. São 4 medicamentos que já estão aprovados no Brasil. A quebra de patente já aconteceu e em breve vão ter novos medicamentos, mas essa classe de medicamentos que nós temos no vídeo, no momento que está sendo gravado esse vídeo, disponíveis aqui no Brasil. Para tratamento de obesidade, normalmente nós vamos falar de Wegovy. Tem diferença de substância, Danilo, do Ozempic para o Wegovy? Não tem, é semaglutida. Ambas medicações são produzidas pela Novo Nordisk, que é a detentora da marca Ozempic. Então, o Ozempic foi criado para tratar diabetes tipo 2. Quando a gente subiu para o tratamento de obesidade, criou-se o Wegovy, tá? Então é assim que aconteceu, e depois que eles nacionalizaram uma parte disso através da Eurofarma, colocaram ali o Povistra e o Stensior para tratar, mas todos eles são semaglutida. Semaglutida é um análogo de GLP-1 que vai melhorar sua saciedade, vai diminuir a sua fome, vai melhorar esse ímpeto por comida, também vai silenciar, pessoal, essa questão da compulsão alimentar, tá? Então ela diminui também o que a gente vê na tirzepatida no Monjaro, ele vai fazer um papel muito parecido, porque ambas substâncias têm um análogo de GLP-1, que é o grande atuador nessa questão da fome e saciedade, principalmente. Então, você vai ter esses mesmos sintomas de redução de fome, melhora de saciedade, redução desse food noise, que nós podemos dizer, né, esse pensamento na comida, mas o que acontece é que quando a gente fala de Monjaro, pela potência ser maior, que eu vou explicar para vocês, o pessoal fica um pouquinho mais discrepante, mas o paciente que usa o Ozempic tem também os mesmos benefícios relacionados à molécula GLP-1 que acaba gerando isso. O que é então a tirzepatida, Danilo? Tirzepatida já é, que é o Monjaro, o Zepbound, são 2 moléculas. Então, a molécula que tem no Ozempic, que é o GLP-1, vai ter aqui dentro também, então aqui também tem um análogo de GLP-1, mas também tem o GIP. Essa segunda molécula ela vai atuar principalmente quando a gente fala de resistência à insulina, metabolismo da glicose no corpo. Então, ela vem para complementar, tornar essa medicação um pouco mais potente, tá, em relação ao Ozempic, mas potência não é tudo e vocês vão entender por quê. Então, mais potente, porque tem 2 moléculas, aqui tem uma só, tá? Dito isso, nós podemos também entender que o GIP,
Quando a gente fala de efeitos colaterais, ele ajuda a diminuir os efeitos do GLP-1. Então o que acontece? O Ozempic, quando a gente começa a subir muito a dose, as pessoas às vezes acabam ficando com muitos efeitos colaterais, doses maiores. Quando a gente pensa no Mounjaro, o paciente tolera essas doses maiores também porque tem o GIP junto. Então acho que deu para entender mais ou menos o que acontece. Um trabalha junto com o outro, mas por que eu estou falando isso, esse comparativo já desde agora? Porque quando a gente fala de efeitos colaterais, eles são muito parecidos, principalmente nas doses iniciais. O que acontece é que o Ozempic em doses maiores pode apresentar um pouquinho mais de efeito colateral do que o Mounjaro, justamente porque o Mounjaro tem essas duas moléculas que vão acabar atuando junto, tá? Então, semaglutida, podemos chamar assim, que é um acelerador da saciedade, enquanto a tirzepatida acelera também a saciedade, mas também tem essa parte metabólica de vantagem, tá? Então, um bloco mais técnico agora, falar um pouquinho de ciência, por isso que eu plotei aqui alguns dados para a gente conversar. Quando a gente fala dos estudos do Ozempic, do Wegovy, da semaglutida, nós encontramos perdas ponderais, perda de peso da ordem de 9 a 14% de peso corporal em mais ou menos 72 semanas. Quando a gente fala da tirzepatida, nós estamos falando do estudo Surmont, da ordem de 15 até 22% de perda de peso nesses estudos, tá? Então a gente já vê uma discrepância na diferença de peso, né? A gente falou ali de 9 a 14, 9 a 15% para o Ozempic, vamos tratar sempre com 15% para ficar didático, e tirzepatida ali da ordem de 15 a 22%, sempre tratar com 22%, porque a maioria mostra realmente mais próximo de 22%, assim como o Ozempic. Então a gente já tem esses dois comparativos. Só que até então não tinha um comparativo, né? Primeiro a gente fez quanto esse perde de peso, depois quanto este aqui vai perder de peso. E aí? Será que se a gente colocar no mesmo estudo os dois, a gente consegue ter um parâmetro melhor? E aí fizeram isso no Surmont 5, New England, 2025. Eles pegaram e fizeram o comparativo, dose máxima de 2,4 miligramas versus tirzepatida, tá? Aí o que eles encontraram aqui? Pegaram 750 pacientes e fizeram 72 semanas de aplicação. Na tirzepatida encontraram 20% de perda de peso, enquanto na semaglutida 13,7% de perda de peso. Falando de peso absoluto, 22,8 quilos para tirzepatida versus 15 quilos para semaglutida. Então vocês percebem que assim, pô, lógico que é legal pra caramba 22 quilos, mas 15 quilos não tá tão atrás assim. E a grande maioria das pessoas que tem ali quadros de obesidade e tudo mais, já vai se beneficiar grandemente, falando de saúde, de 15 quilos, pessoal. A gente fica falando como se fosse 15 quilos a coisa mais fácil do mundo, mas não é. 15 quilos é um peso excelente. Quando a gente fala de perda de 10% do peso corporal, a gente melhora pressão arterial, melhora perfil lipídico, que é o colesterol, a gente melhora o açúcar do sangue, a gente protege o nosso sistema cardiovascular, o coração fica mais protegido, o fígado tem melhora quando tem gordura no fígado. Tudo isso a gente já começa a entender com 10% de perda de peso. Para quem pesar 150 perder 15 quilos, já é 10%. Qualquer pessoa que pese menos de 150 perdendo 10% do peso, vai ter esse benefício dos 15 quilos que a gente falou aqui, por exemplo. Lógico que a gente não está generalizando o número, mas para vocês começarem a se conscientizar do que significa realmente 1 quilo, tá? Então, e ele fala, inclusive nos estudos aqui, o que a gente já acabou de falar, que o perfil de segurança semelhante entre os dois, tá? Então, quando a gente fala, Danilo, qual que é mais seguro? Perfil de segurança igual. Qual que dá mais efeito colateral? Segundo o estudo, não sou eu que estou falando. Efeitos parecidos, predominantemente leves a moderados em ambos os grupos. Lógico que na prática, o que aconteceu? Agora uma opinião minha. Mas eu acho que o Ozempic dá mais efeito colateral e tudo mais. Eu observo um pouquinho mais de efeito para o Ozempic, realmente, mas quando a gente começa com a dose certinha, escalonando e fazendo tudo certo, não vejo diferença, para ser bem sincero, tá? E o que aconteceu? Quando liberou, não sei se vocês lembram lá atrás, a utilização do Ozempic, a pessoa podia comprar sem receita médica. O que todo mundo fazia que eu sei? Eu sei que o pessoal fazia isso. Comprava na farmácia, eu sei porque vinham aqui no consultório. Comprava na farmácia, lógico que era uma medicação cara, a gente sabe que tem um custo alto. Então, o paciente pensava assim, já que eu vou gastar,
eu já vou comprar uma dose maior. Eu não vou ficar fazendo dose pequena, não. Não vou fazer esse negócio de 4 semanas em 0,25, depois meio, depois não sei o quê. Ah, não, eu já vou aplicar 1. E aí a galera aplicava doses altas de primeira, passava muito mal, tinha que descontinuar tratamento, dava tudo errado. E aí quando veio o Mounjaro, já vinha com doses únicas na caneta. E já não podia mais comprar sem receita. Então eu precisava sempre de um médico orientar e a caneta dose única. Isso fez com que as pessoas tivessem um discernimento. Mas isso é por opinião minha, tá, pessoal? É isso que eu acho que aconteceu. Fora outros fatores que a gente sabe também da medicação, efeitos colaterais e tudo mais. Mas, de maneira geral, é isso, tá? Então, quando a gente fala de medicamento e perda de peso, a gente já falou. E eles falam também um pouquinho da parte de massa magra, que a tirzepatida ela tende a preservar um pouquinho mais a massa magra do que o Ozempic. Lógico que isso vai depender de treino, proteína, vários fatores, pessoal. Mas é o que o trabalho mostrou, eu estou comentando com vocês. Eu discordo em algumas partes, por quê? Porque na prática clínica, quando a gente pega um paciente usando o Ozempic, fazendo tudo certo, para mim é igual. Mas o trabalho mostrou, e o que é importante? Se eu pegar, por exemplo, um idoso, uma pessoa que tem ali já grandes chances de perder massa muscular, ou um obeso sarcopênico, uma pessoa que está muito acima do peso, mas eu já observo que tem uma massa magra muito baixa. Eu vou priorizar a utilização do Mounjaro porque eu entendo que nos trabalhos ele já mostra uma perda de peso menor. Agora, se é uma pessoa que está ali com uma obesidade, mas tem bastante massa muscular, às vezes vem paciente já treinando há anos, mas só não consegue perder peso e agora ele precisa tratar a obesidade, muitas vezes eu começo com o Ozempic com resultados excelentes. Eu já fiz tratamentos com Ozempic atingindo as metas de 22, 25% de perda de peso do Mounjaro com doses menores do que foi preconizada do Ozempic. Mas por quê? Porque eu faço mágica? Não, porque o paciente aderiu, porque o paciente entendeu sobre dieta, treino, veio fazendo, teve paciência, respondeu muito bem à medicação. Todos esses fatores vão impactar. Resposta à medicação, adesão, todo mundo sabe disso. Então é importante mencionar, para que a gente não fique com preconceito de falar, não, o único tratamento possível é o Mounjaro, o Ozempic não funciona mais. Não é verdade, pessoal. O Ozempic continua sendo uma excelente medicação, mas o Mounjaro é mais potente. Simples assim, tá? E aí, comparação ponto a ponto. Então, tirzepatida, quando a gente fala de comparativo, né? Então, vamos lá. Eficácia na perda de peso, ponto para tirzepatida, ela é mais superior. Então, isso, todos os estudos mostraram de maneira consistente, inclusive no Surmont 5, que ele fez o head-to-head, né? O comparativo, mostrou que realmente tem um resultado mais robusto. Efeitos colaterais, semelhantes nos dois, náuseas, constipação, diarreia. Tirzepatida pode ter uma adaptação inicial um pouco mais intensa, às vezes pela dose fixa, que a gente consegue ajustar um pouquinho melhor, mas de maneira geral, no longo prazo, vamos colocar aqui, na minha opinião, igual para igual. Preservação de massa muscular, uma pequena vantagem preliminar para o Mounjaro, mas de maneira geral isso não me preocupa para o paciente que treina e faz dieta, tá? Faz tudo certinho. Se a gente precisar fazer adaptações hormonais, ajustes, também será feito, né? O paciente às vezes está com hipogonadismo, testosterona muito baixa, a gente consegue fazer também o tratamento para isso, para evitar essas grandes perdas também. Então é importante esse cuidado. Disponibilidade do Brasil. Os dois são disponíveis, a gente consegue encontrar. Uma pequena vantagem, quando estamos gravando esse vídeo aqui, já quebrou a patente do Ozempic, pessoal. O que acontece? Segundo semestre de 2026, provavelmente já vai ter alguma medicação semelhante e o preço começa a ficar cada vez mais competitivo. Então, quando a gente fala de custo-benefício, preço da medicação versus o quanto ele é capaz de perder peso, pode se tornar uma ferramenta sensacional. Não só para você iniciar o tratamento, como também para você descontinuar algum tratamento ou estabilizar um paciente. Então, Danilo, pode, por exemplo, começar no Ozempic, progredir para o Mounjaro porque a perda de peso não foi tão legal, aí progredir para o Mounjaro para ter realmente um resultado mais robusto e lá na frente pensar em voltar de repente para o Ozempic pelo custo financeiro desse tratamento, que talvez vai ficar bem mais acessível, poderia, tá? Não está errado. Então a gente precisa personalizar e desenhar. Tem paciente que eu começo com o Ozempic e progrido para o Mounjaro, tem paciente que eu já sei que precisa perder muito peso, e aí eu já entendendo essa programação, começo já no Mounjaro se ele já tem essa condição financeira também, porque o Mounjaro ele é um pouquinho mais caro que o Ozempic. E assim a gente vai estudando caso a caso, tá? Paciente que não precisa promover grandes perdas, Ozempic, tá? Então assim que a gente vai determinando clinicamente.
como que a gente vai escolher. Dito isso, pessoal, vale lembrar que eu tenho um material completo que se chama Monjaro 360, talvez eu troque o nome dele, mas por enquanto é esse. Para quê? Você consegue entender todo o passo a passo daquilo que precisa ser feito em termos de alimentação, comportamento, descanso, massa muscular, a importância de você driblar erros clássicos para que você não fique gastando seu tempo, seu dinheiro, sua massa muscular, tudo que é importante por erros clássicos. Tá? Então por isso que eu criei esse material, vocês me ajudaram a desenvolver com as dúvidas, quem já vem acompanhando desde o comecinho dos vídeos, quem está usando o material, tenho pedido feedbacks, os feedbacks positivos, a pessoa conseguiu ter mais autonomia, entender mais o que é esperado dela durante o processo, isso facilitou muita coisa. Isso ajuda a entregar, inclusive, mais resultado para quem entender ali o que é preciso ser feito durante o tratamento. Não existe prescrição através desse material, prescrição é feita por médico, mas quando você entende o que é esperado de você, você começa a ter mais autonomia e gerência daquilo que vocês vêm fazendo. E aí, para finalizar o bloco 4, guia de decisão prático. Tá? Essa é a parte aqui que a gente precisa ajudar vocês a entender claramente. Tá, Danilo, você me falou aí do Ozempic do Monjaro. Quem será que talvez seja a melhor opção para mim? Quem vai decidir isso com você? O médico. Mas na hora de você ter essa conversa com o médico, o que é importante? Quando a semaglutida faz um pouquinho mais de sentido. Paciente que nunca usou nenhuma das duas medicações, tá? E aí precisa começar com uma medicação com maior histórico de segurança e mais estudos. Quando a gente fala de proteção cardiovascular, proteção renal, proteção hepática, o Ozempic ele já está muito consolidado. Se eu pego um paciente com problemas cardiológicos, pressão alta, coisas assim, às vezes eu até tendo ir para o Ozempic porque já está comprovado que a substância ajuda essas questões, tá? Então, quando o objetivo de perda de peso é da ordem de 10 a 15% de peso corporal, que a gente viu que nos estudos é o que realmente acaba mais entregando, não é resultado igual para todo mundo, tem gente que perde menos, tem gente que perde mais, mas tendo um norte daquilo que eu preciso atingir, feito uma avaliação da composição corporal, eu consigo determinar mais precisamente para esse paciente. Para quem tem o perfil gastrointestinal um pouquinho mais sensível, porque eu consigo ter uma adaptação mais suave, consigo subir a dose mais devagarzinho do que de repente fazer uma dose de 2,5 de uma vez. Tá errado? Não, a medicação foi feita para isso. Mas aqui eu consigo fazer, com a adaptação da caneta, se precisar, 0,1 mg, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 mg. Eu consigo personalizar a caneta muito mais. Então, se é um paciente que já tem um perfil ali intestinal meio... talvez seja um ponto a se pensar. E, lógico, mais importante, custo. Tá? Hoje uma caneta vai custar ali na ordem de 900, R$1.000, dependendo da região do Brasil. Monjaro a gente sabe que vai custar da ordem de R$1.500, R$1.600 as primeiras canetas. Então, a gente vê uma discrepância bem grande. O Monjaro e o Ozempic com a quebra de patente falam em até 50% de perda de valor, né, de redução de valor. Eu acho que 30% a 35% só pela patente já vai ter essa redução, já vai ser um ganho enorme. Quando a tirzepatida faz mais sentido, o paciente usou semaglutida e não teve o resultado esperado, a gente pode migrar, como eu falei para vocês. Ou o paciente que já desde o começo eu sei que precisa perder mais de 15% de perda de peso. Então é um facilitador desde que o paciente consiga arcar com esse custo. Então a gente já conversa até com essa parte financeira, porque a gente sabe que é um tratamento crônico, pessoal. A gente fala de tratar obesidade, tratamento crônico, obesidade multifatorial, doença crônica multifatorial. Então a gente precisa de um tratamento crônico e com abordagem multifatorial, tá? Então, paciente com resistência à insulina grande ou pré-diabetes. Então, por conta do GIP que a gente mencionou lá atrás, lembra GLP-1 e GIP? O GIP ele dá essa incrementada a mais dessa resposta. O Ozempic a gente usa para diabetes também, pessoal. Mas a gente sabe que o GIP dá esse plus a mais na medicação. Então, essa melhora metabólica, resistência à insulina, a gente tem esse ganho. Também pode ser um paciente que vá se beneficiar. Tá? Então, e quando a preservação de massa muscular também é prioridade. Então, se eu sei que é um paciente sarcopênico, que já está com baixa massa muscular, está obeso e precisa ter esse cuidado, eu tendo a ir mais para tirzepatida, salvo casos selecionados, tá? Mas isso acaba acontecendo e em casos de alguns atletas também. Pô, Danilo, mas se atleta está acima do peso? Tem muito atleta que está acima do peso, pessoal. A gente precisa quebrar esses paradigmas também. Paciente que às vezes está com sobrepeso, já tem ali por questões genéticas um colesterol alterado, pressão alta. A gente tem indicação sim de tratar com essas medicações essas pessoas. E às vezes, dependendo da modalidade esportiva, arremessadores de peso
pode ter sim sobrepeso, obesidade, a gente precisa tratar, independente de quem seja. Aí eu tendo a usar mais a tirzepatida Mounjaro para pacientes que são atletas também, tá? E para paciente que quer o melhor resultado disponível com a ciência atual. Então, quando a gente fala hoje, dia 27 de abril, Danilo, quero fazer o melhor tratamento que existe para tratar a minha obesidade no Brasil. Mounjaro, é ele que você vai usar. Ah, mas então significa que eu vou ter um resultado... Não, pessoal, a gente já conversou nesse vídeo, mas o que a gente tem de melhor é o Mounjaro. Logo abaixo, o Ozempic. Ambas medicações excelentes, vão trazer resultados muito bons, desde que você faça o que precisa ser feito. Nenhum desses tratamentos resolve nenhum problema sozinho. Você precisa entender de dieta, treino, descanso, fazer a sua parte. Senão você está fazendo 50% do tratamento. E aí, na hora de você reduzir dose, tentar fazer desmame, tentar fazer qualquer coisa dessa, você não vai ter sucesso. O paciente vai parar, vai reganhar, como a gente já falou em vários outros vídeos, tá? Então, pessoal, na minha prática, eu sempre tenho, quando eu tenho paciente com recomposição corporal, procurando preservar a massa muscular, perder gordura, a tirzepatida, ela sempre vem ali como a primeira opção. Mas eu já tive pacientes que fizeram uso de Ozempic, dose às vezes mais baixa, com resultados semelhantes, tão bons quanto, porque o paciente conseguiu aderir, como a gente já falou. Então, bom, é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, manda aqui nos comentários, assiste esse vídeo, compartilha com alguém que está usando o Ozempic Mounjaro, leve essas dúvidas para o seu médico, questione por que do Ozempic, por que do Mounjaro, posso trocar? Quero subir de uma medicação para outra, quero trocar, eu posso, meu caso é legal para fazer isso, não é. Agora você já tem pelo menos um global para você conseguir trazer essa informação e discutir um pouquinho com ele ali de maneira positiva, as opções de tratamento que você tem. Muitas vezes a pessoa abandona o Mounjaro, fala assim, não tem mais o que fazer, sendo que ela poderia às vezes pular para um Ozempic e continuar esse tratamento de maneira correta, melhorando ali a qualidade de vida dela, vários benefícios que a gente teria com esse tipo de medicação. Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal, começa a seguir, deixa sempre aquele comentário que vocês ajudam a engajar cada vez mais o vídeo. Eu vou criando mais vídeo para vocês, leio a maior parte dos comentários, não consigo responder todos sempre, mas leio a maioria deles porque eu preciso também entender quais são as dúvidas de vocês, o que vocês estão discutindo, o que está em dia, o que está em pauta, porque daí eu consigo criar cada vez mais vídeos e conteúdos para direcionar a saúde de vocês e vocês otimizarem tudo que vocês vêm fazendo em relação a emagrecimento, performance esportiva e ganho de massa muscular, tratamento de obesidade. Pessoal, é isso e até a próxima.